Boa noite, Igreja Conviva. Graça e paz. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que talvez alguns de vocês ficaram meio tristinhos, porque não vamos ter culto da virada, mas eu quero te encorajar a fazer algo diferente, nessa virada de ano. Reúna sua família, é um momento para você falar de Jesus ali. Orem juntos, A presença de Deus está em todos os lugares. Faça um culto na sua casa, por que não? Tenho certeza que vai ser tão especial quanto quando estávamos aqui todos juntos. E nós vamos ter um ano, 2024, dia 7 de janeiro de 2024. Nós vamos recomeçar aqui algo novo, um ano novo, um novo tempo, um novo ciclo. Amém? Queridos, nós vamos continuar então a nossa série Sabedoria para a Vida. E eu estou sendo tão transformada por essa série. Você está sendo abençoado? Meu Deus, quanto confronto, Cada domingo aqui eu vejo o Tiago sendo cirúrgico em cada palavra ali registrada nas Escrituras, no meu coração, me alinhando para uma vida de acordo com a palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente, porque hoje nós vamos falar sobre humildade. Humildade é a casa da sabedoria. Humildade é o lar da sabedoria. E eu queria que você abrisse comigo a carta de Tiago, no capítulo 4, do versículo 6. Nós vamos ler esse trecho até o verso 10. Tiago 4, do verso 6 ao verso 10. Tiago, nesse trecho, ele fala sobre a humildade. E existem coisas tão fortes que Tiago fala antes e depois, que às vezes eu tenho a sensação de ficar meio despercebido, sabe? Mas como o Senhor falou comigo nesse texto? Tiago, capítulo 4, do 6 ao 10. Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Feche os seus olhos. Pai, eis aqui a Tua palavra. Nós agora nos expomos a ela. Ela que é luz, que é lâmpada. Coloque luz às nossas trevas agora. Paizinho, que essa palavra venha iluminar tudo aquilo que está escuro e desalinhado dentro de nós. Espírito Santo, nesse ambiente onde Tu és a autoridade, te pedimos, nos corrija, alinha-nos, sonda-nos, investiga-nos, vê se há em nós algum caminho mau. Nós nos expomos agora à verdade da Tua palavra, e te pedimos que o Senhor faça tudo o que o Senhor deseja fazer nessa noite. Nos dê a graça de sermos humildes, nos dê a graça de aprendermos contigo, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, amém. Humildade. Uma palavra que a gente diz muito no tom de exigência. A gente exige demais humildade das pessoas, mas pouco se ensina, pouco se fala sobre ela. Pouco ainda, menos ainda se pratica humildade. Quando a gente toca no assunto, quando a gente fala sobre humildade, geralmente é para exigir de alguém. E fulano não é humilde. Fulano não tem humildade.
Mas as Escrituras nos encorajam não uma nem duas vezes, mas muitas vezes a respeito da humildade. Inclusive essa citação do Tiago, Pedro falou sobre isso, Provérbios fala sobre isso. Nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia nos encorajando a sermos humildes. Nós temos a palavra escrita, nós temos uma palavra falada, nós temos a palavra encarnada, o próprio Jesus, sendo o mais humilde que podia, dos homens daquela época, que podia se ver até. Então, os judeus não o reconhecem como o Cristo, o Messias, tamanha humildade, e o confundem, né? Humildade. Eu fui procurar definições sobre ela e vejam o que eu encontrei. Humilde, que não é vaidoso, tem a virtude de conhecer suas próprias limitações, que expressa submissão. A virtude de conhecer as suas próprias limitações e que expressa submissão. Olha o que o nosso dicionário diz sobre a palavra humildade. Característica de pessoas francas, que aceitam a verdade e que têm senso de realidade apurado. Elas reconhecem os seus erros e acertos com a mesma naturalidade. E eu achei isso fantástico. Porque às vezes a gente pensa que humildade é você, assim, você não pode nem receber um elogio. A pessoa te elogia e você fala, não. Poxa, mas você é muito bom nisso, você é uma pessoa muito bonita, muito talentosa, você faz muito bem. Você fala, não. Aí você pensa que humildade é não receber, mas quando humildade é você reconhecer o que você acerta naquilo que você é bom e também aquilo que você erra, com a mesma naturalidade. Por quê? Por que eu posso receber um elogio? Porque tudo que é de bom em mim, vem do Senhor. Se tem algo de bom em mim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, se tirar tudo de bom de mim, não sobra nada, porque tudo que tem de mim de bom vem de Jesus, vem dele. Então a humildade está em reconhecer os nossos acertos e também os nossos erros com naturalidade. Eu errei, eu falhei. Não subestimam nem supervalorizam fatos, pessoas, coisas ou a si mesmos. Consciências das próprias limitações, modéstia e simplicidade. A humildade faz isso com a gente. A gente sabe que se a gente é bom nisso, vem em alguma coisa, vem do Senhor, não de nós. E nós somos extremamente conscientes da nossa própria limitação, da nossa própria insignificância. Sem Ele, tirar Jesus de mim, eu falo, não sobra nada de bom. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Mas olha o que diz a palavra. Quando o Tiago escreveu essa palavra, ele escreveu no grego, e a palavra que ele usou, que foi traduzida como humildade, foi essa aqui, pode passar. Humildade no grego significa que não se levanta muito do chão. Que não se levanta muito do chão. E eu entendi que é literalmente a sensação que eu tenho todas as vezes que eu chego diante de Deus. Eu não sei você, mas quando eu chego aqui na igreja, principalmente em dias em que a adoração está tão intensa, a atmosfera de adoração, a presença de Deus, ela está tão real, tão natural, que tudo que você pode fazer, a sensação que eu tenho que a coisa mais inteligente que eu possa fazer é ir para o chão. É ir para o chão. Porque eu tenho a sensação que essa posição do meu corpo traz para a minha consciência, para o meu coração, sabe, a minha limitação. Que eu de fato não sou nada, eu não sou ninguém, e que a presença dele é muito grande. E que quem Ele é, quem de fato Ele é, quem é esse poder que está aqui, que está me sustentando, quem é esse poder que está operando na minha vida, quem de fato Ele é. Então, eu não me levanto muito do chão. Tiago está falando isso. Ele dá graça àqueles que não se levantam muito do chão, que reconhecem a sua insignificância, a sua limitação.
de que tudo de bom que você pode ver em mim, vem dele e não de mim. Humildade. E Tiago faz um contraste. Ele fala da soberba. Ele fala que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. E a palavra soberbo no grego traz um significado de um ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros, que se sobrevaloriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros ou até trata-os com desprezo. Arrogante. Tiago está falando sobre uma atitude de estar não muito longe do chão, contra uma atitude de mostrar-se acima dos outros, de valorizar os seus próprios méritos, de fazer questão de pôr na vitrine tudo que eu fiz, tudo que eu sou capaz de fazer. Alguém que gosta de lembrar as pessoas do que ela já fez um dia, de todos os anos, de tudo que ela é capaz de fazer, do que ela já ofereceu. Alguém que até ousa lembrar a Deus: eu oferto na sua casa, eu vou à tua casa, eu sirvo ao Senhor, eu sou voluntário, eu sou um ministro seu. Tiago está falando dessas duas atitudes: humildade e soberba. O pastor Josué Gonçalves diz que a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Todas as virtudes que a gente pode carregar na vida tem uma raiz da humildade. O Sermão do Monte, o maior sermão que nós temos, pregado por Jesus Cristo, ele começa: bem-aventurado os humildes. E dali ele vai desenvolvendo todas as outras virtudes. Mas o orgulho também, ele é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Todos os demais pecados, eles começam numa raiz de orgulho. E por isso que Tiago está tratando com a igreja a respeito de humildade e de orgulho. E é por isso, meus irmãos, que eu sei que talvez você gostaria de ouvir uma palavra que te colocasse para cima, mas me perdoe, hoje eu vou te colocar para baixo. Porque a gente precisa não estar muito longe do chão. E eu vou te contar por quê. Eu vou dizer por quê. Eu vou te dizer por que a humildade é a casa da sabedoria. Porque não é isso que a gente está buscando? Sabedoria para a vida? Não é isso que a gente está estudando? Sabedoria para a vida? Então por que a humildade é essa casa de sabedoria? Por que a humildade é algo que eu tenho que almejar? Por que a soberba eu preciso resistir e a humildade eu preciso perseguir? Por quê? Eu vou te dar 3 motivos, que está aqui nesse trecho da carta de Tiago. O primeiro, porque na humildade há graça. Na humildade existe graça. Repete comigo essa frase: na humildade há graça. Meus irmãos, os dias não são fáceis. O próprio Senhor Jesus, enquanto esteve entre nós, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele disse no mundo, não disse para a gente que no mundo nós teríamos alegria. Ele não falou assim: no mundo vocês terão prazer, no mundo vocês terão satisfação, no mundo vocês terão completos, no mundo vai ser tudo muito fácil, cor-de-rosa e soft. Ele não disse isso. Ele falou assim: no mundo vocês vão ter aflições. Ele já nos preparou. E eu fico muito entristecida quando eu vejo pessoas pregando um evangelho falso, dizendo que você vem para Jesus e os seus problemas vão acabar. E que não vai ter mais problema, e não vai ter choro, não vai ter mais sofrimento. Porque os sofrimentos continuam. Jesus nunca disse que nós não sofreríamos. Nós estamos aqui. São tantos sofrimentos. A igreja para quem Tiago está escrevendo é uma igreja que está sendo perseguida. Os caras estão prestes a perder a vida. Eles estão correndo de governo, eles estão correndo de gente que está tentando matar. A gente está vendo guerra lá em Israel. Quanto sofrimento a gente está vivendo.
Quanto sofrimento a gente passa, a gente como pastor em gabinete pastoral, a gente ouve cada coisa. Quanto sofrimento o ser humano passa. Mas Tiago está nos ensinando como reagir ao sofrimento. Como agir diante do sofrimento. E ele está dizendo para nós que nós precisamos de graça, da graça. Sabe aqueles momentos que você fala assim, ai, só a graça. Como é que está essa situação na sua vida? Ai, só a graça. Só a graça. Porque para passar pelo sofrimento, meus irmãos, nós precisamos da graça. Só que a palavra de Deus está dizendo através de Tiago, de tantos outros autores, que seguramente, sem humildade, nós não receberemos da parte de Deus a graça que tanto precisamos. Sem humildade, nós vamos receber de Deus essa graça necessária para suportarmos as lutas, as provações e as perseguições da vida. Porque Tiago está dizendo assim, ó, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Deus contempla a nossa humildade. Deus encontrou ali na periferia, no Oriente, uma adolescente humilde, Maria, e concedeu a ela a graça de gerar Jesus Cristo, o Salvador. Deus contempla os humildes. Os olhos do Senhor encontram os humildes, e Ele lhes concede a sua graça. Mas a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo. Sabe o que significa essa palavra resiste? Resistir significa organizar-se para batalhar contra. E eu acho isso muito forte, porque o texto está dizendo que Deus, o Senhor dos exércitos, Ele resiste ao soberbo. O que significa isso? Que Ele se organiza para batalhar contra quem é soberbo. E eu não sei você, eu fico até com medo disso. Porque é Deus se organizando para resistir o soberbo. O eterno se coloca em oposição contra o soberbo. Essa é a mesma palavra que Tiago usa mais tarde para dizer assim, ó, resistir ao diabo. Do mesmo jeito que Deus resiste o soberbo, Ele fala para a gente resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A soberba e o diabo precisam ser resistidos da mesma forma. A diferença é que o diabo está ao nosso derredor, a soberba dentro da gente. Precisa ser resistido. Talvez você, como eu, acha muito forte essa ideia, mas o próprio Deus está falando, Ele resiste ao diabo. E parece cruel da parte de Deus, mas sabe o que está acontecendo nessa igreja? Os versículos anteriores estão falando que a igreja que Tiago está escrevendo aqui, essa igreja perseguida, eles estão se associando ao mundo, eles estão sendo amigos do mundo. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eles estão tratando o mundo como se fosse a casa deles. Eles estão pecando e rindo dos seus pecados. Eles não estão mais se arrependendo dos seus pecados. E Deus está tentando oferecer a eles graça, mas eles não estão querendo. Então Deus está resistindo a essa soberba. Deus está resistindo o soberbo, porque o soberbo está resistindo à misericórdia de Deus. Precisamos entender que o orgulho é o pecado mais sério que um cristão pode cometer. Sabe por quê? Porque esse pecado impede que nós reconheçamos os outros pecados. Uma pessoa que rouba, mas ela é humilde, ela vai reconhecer que ela roubou, e ela vai se arrepender e muda de postura. Uma pessoa que mentiu, mas é humilde, ela pode reconhecer então que ela mentiu, pedir perdão, falar a verdade e mudar de postura. Mas o orgulhoso, quando o orgulhoso mente, ele nunca vai reconhecer que ele mentiu. Ele vai começar a dar desculpa. Foi as circunstâncias, foi a pressão, não foi bem isso que eu quis dizer, foi o que você entendeu. O orgulhoso nunca assume os seus erros.
Por isso que é um pecado tão perigoso. Por isso, mesmo errando, mantenha um coração humilde e reconheça o seu erro. Resista à soberba com a mesma intensidade que você resiste o diabo. Abrace a humildade e a graça de Deus vai te envolver. Você precisa de graça para viver os seus dias? Tenha um coração humilde. Deus dá graça aos humildes. Engraçado que a palavra de Deus não está falando assim, que Deus dá graça aos que oram, que Deus concede graça aos que jejuam, Deus concede graça aos que leem a palavra. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Deus concede graça aos humildes. Por quê? Porque eu já vi muita gente que ora e se orgulha por ter orado. Eu já vi muita gente que lê a Bíblia, que é voluntário, mas é orgulhoso. Não tem graça para esse tipo de pessoa. E eu já vi muita gente que é religioso, ora, lê a Bíblia, está aqui, está servindo, mas está cheio de orgulho, e aí não sabe por que as coisas não desatam na sua vida, porque não tem a graça. Que graça? A graça que Deus dispensa para o humilde. Eu não estou falando contra a oração, leitura da Bíblia, jejum, são práticas, são disciplinas espirituais necessárias, mas vocês estão me entendendo? Que eu estou dizendo que até mesmo essas disciplinas, se não tiverem humildade, pode causar em nós um orgulho. Porque eu oro 2 horas por dia. Porque eu estou jejuando por 40 dias sem comer e sem beber. Isso pode gerar orgulho em nós. A palavra de Deus não nos diz que Ele dá graça para esse tipo de pessoa. Ele dá graça para os humildes. Ele dá graça para aqueles que não estão muito longe do chão. Aqueles que não estão reconhecendo os seus próprios méritos. Aqueles que sabem e fazem questão de demonstrar que eles não são nada sem o Senhor. Mas se nós abraçarmos o orgulho, precisamos nos preparar para batalhar contra o Senhor dos Exércitos, porque Ele se posiciona contra nós. Segundo motivo, porque na humildade há submissão. A humildade é a casa da sabedoria, porque na humildade existe submissão. Leia comigo essa frase. Na humildade, submissão. O texto continua no versículo 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Gente, repare que o tempo aqui é imperativo, é uma recomendação, não é uma opção. Sujeitai-vos a Deus, é imperativo. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar no original significa colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação, o conselho de alguém, obedecer, estar sujeito a uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga. O texto está dizendo: sujeitai-vos a Deus. Eu vou dizer uma coisa: só os humildes se sujeitam a Deus. Orgulhosos não se submetem ao controle de alguém, não. Orgulhosos não se rendem à correção ou ao conselho de outra pessoa. Orgulhosos não se rendem ao conselho de outros. Orgulhosos não cedem voluntariamente. Se não houver humildade, eu não colocarei a minha opinião de lado para deixar a palavra de Deus me controlar. Se não tiver humildade, eu não aceitarei as correções que virão da boca do meu pastor. Se não tiver humildade, eu não vou ceder ao meu esposo em amor, porque eu vou querer sempre estar por cima, ter razão, estar certa. Na humildade, a submissão. Gente,
E submissão é uma palavra que o ser humano não gosta muito, né? Para você ver como que está difícil humildade. Não tem como você falar, eu sou humilde, mas não sou submisso. Não, todo humilde, ele é submisso. Mulheres que têm problema com submissão aos seus maridos. O problema não é submeter ao marido. O problema é submeter ao Senhor. Porque o texto diz, mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Então como é que eu me submeto ao meu marido? Como eu me submeto ao Senhor. Por que eu não consigo me submeter ao meu marido? Porque eu não consigo me submeter ao Senhor. Queridos, o Evangelho é sobre submissão, sujeitando-vos uns aos outros. Na humildade há submissão. E eu preciso falar sobre isso, porque o sentimento que invadiu o coração de Lúcifer quando ele era um anjo, foi o orgulho. E é justamente esse sentimento que ele está difundindo entre a humanidade. É o orgulho de eu não posso me submeter a ninguém. Ninguém fala sobre mim. Gente, cuidado. Sujeitai-vos uns aos outros, na humildade, a submissão. Alguém humilde se submete facilmente ao que a palavra de Deus está dizendo. E eu posso deixar de lado a minha opinião. Hoje nós vemos pessoas que elas simplesmente não concordam com um trecho da Bíblia e tudo bem. E eu tenho a igreja tem que me aceitar porque eu não concordo com isso, eu não me submeto a isso. Cuidado, nós precisamos nos render. Por quê? Porque o Tiago está dizendo assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a ordem, não troque essa ordem. Por quê? Porque não vai funcionar. Não resista ao diabo sem antes se submeter a Deus. Se você não se submete a Deus, não resista ao diabo. Pensa comigo. Judas estava do lado de Jesus, que era o caminho, mas não estava no caminho. Judas estava ali do lado da porta, que é Jesus, mas ele não entrou pela porta. Jesus estava com Cristo o tempo todo, mas ele não se submeteu a Cristo. O que acontece? Evangelho de Lucas fala que o diabo encontrou um espaço no coração de Judas, e ele entrou em Judas e levou Judas a trair Jesus. Sabe, é difícil dizer isso, mas muitas pessoas frequentam os cultos, fazem orações, dão ofertas, mas os seus corações não se sujeitam a Deus. O diabo não foge dessas pessoas, porque essas pessoas não estão submissas a Deus. Mas a promessa de Deus é para aqueles que se sujeitam a Ele. Quando eles resistem ao diabo, o diabo tem que fugir dessas pessoas. Aquele que poderia te destruir, ele foge de você, porque você está escondido, você está sujeito, debaixo das asas, à sombra do onipotente. Ele tem que fugir de você. O diabo sabe que as obras dele, os projetos dele, não estão seguros perto de você, se você é um cristão que está sujeito a Deus, que está submetido à vontade de Deus. Mas quando nós vivemos do jeito que a gente quer e não como Deus quer, quando nós estamos perto, mas ao mesmo tempo longe, quando o diabo vem, a gente não consegue resistir, porque nós não tivemos a humildade de nos sujeitarmos a Deus. Sujeitai-vos a Deus e depois resistir ao diabo. Muitos cristãos não estão conseguindo resistir às ações do diabo, porque não estão se sujeitando a Deus. Terceiro e último motivo, porque a humildade é a casa de sabedoria, é porque na humildade há santidade. Vamos ler juntos? Na humildade.
Versículo 8 de Tiago 4 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, clama a mim e eu te responderei. Gente, é tão lindo. Esses dias eu estava pensando como que nós vivemos esse texto, de fato. Quando o Senhor falou no coração do meu marido sobre toda a mudança que a igreja ia viver, né? O começo de uma nova igreja, de um novo tempo. Eu lembro que começou um processo de busca tão intenso na minha casa, e nós buscamos ao Senhor, e Ele buscava ao Senhor. Senhor, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? E começou a buscar, bater. Hoje, quando eu olho para o que Deus está fazendo na nossa igreja, que é coisas que só Deus pode fazer, homem nenhum faz o que Deus está fazendo aqui, amém? Às vezes eu ouço as pessoas comentando, e eu falo assim, gente, só Deus pode fazer, não é homem que faz. Eu me lembro que nós pedimos, buscamos, batemos, e Ele respondeu. Ele sempre responde, porque Deus sempre responde a uma ação nossa. Sabia disso? Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele vai se achegar a você. Mas quem dá o primeiro passo? É você. Pedir, buscar, clamar, chegar, são ações humanas. Dar, abrir a porta, ser achado, responder, são ações divinas. Ele vai responder a uma ação sua. Se humilhar, é uma ação sua. A graça vem dele. Sabe, essa é a ordem. O homem age e Deus responde à ação. O homem dá um passo e Deus responde a esse passo. É verdade que Deus agiu primeiro enviando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele nos amou primeiro, mas agora Ele espera uma ação nossa para Ele tornar a agir em nosso favor. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus está esperando o nosso passo em direção a Ele. Chegai-vos a Deus. E quando eu falo de santidade, eu estou falando de um Deus que é santo. E que em humildade eu posso buscar a santidade. Você lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para a casa do pai, o pai alegremente o recebeu, de braços abertos, celebrou a sua volta, o abraçou do jeito que ele estava, sujo, fedendo, e falou: meu filho, que bom que você chegou, eu vou fazer uma festa, eu vou matar os bois, nós vamos fazer um churrasco, que lindo, que bom, eu te amo, filho, tudo que eu tenho é teu, você não perdeu nada, o meu amor é teu, a sua casa, tudo é seu. Agora, vamos dar um banho nele, gente? Vamos trocar de roupa? Porque o Pai sempre nos aceita do jeito que a gente vem, mas Ele nunca vai nos permitir ficar daquele jeito, porque Ele é santo. Na humildade é a santidade, sabe? Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Deus ama os orgulhosos e os humildes do mesmo jeito, mas a um Ele resiste e a outro Ele concede graça. Deus ama todos igualmente. E Tiago está falando: chegue perto de Deus, Ele vai chegar perto de você, Ele vai se revelar a você. Você pode vir perto do Pai, sujo como você está, mas para permanecer na casa do Pai, você vai precisar deixar o Pai te limpar. A sujeira na Bíblia claramente simboliza pecado. E a limpeza aponta para a santidade. Por isso, Tiago diz nos versículos seguintes: purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Por que ele fala disso? Mãos falam de obras e ações. Coração fala de motivação. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Por quê?
Tiago está falando aqui que as nossas ações precisam estar limpas e o nosso coração também. Isso nos indica que a santidade ela só é real quando ela atinge a nossa mão e o nosso coração. Sabe por quê? Porque pode ser que nossas mãos estão fazendo obras muito santas, muito bonitas. Com as mãos a gente está fazendo coisa muito linda, a gente está postando nas redes sociais, olha, eu estou ajudando, olha, eu estou servindo, olha, eu estou fazendo uma boa ação, olha como as minhas atitudes são santas, olha, eu estou adorando, estou orando, estou lendo a Bíblia. Mas a motivação do nosso coração está completamente errada. Por isso que o Tiago está falando assim, ó, chega perto de Deus, mas limpe a mão e o coração. Porque pode ser que tua mão está limpíssima, mas o teu coração está fazendo tudo com uma motivação orgulhosa, cheia de soberba. Na humildade, a santidade. E a humildade sempre vai te levar à santidade. E isso é sabedoria para a vida. Sabe por quê? Só em humildade eu entendo isso. Sem humildade, eu vou querer me aproximar a Deus, achando que Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Eu tenho que me aproximar de Deus, achando que Ele vai deixar eu permanecer desse jeitinho que eu sou. Isso é orgulho. Porque a humildade entende que precisa de limpeza. A humildade vai me fazer querer ser santo, porque Ele é santo. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Na humildade, a santidade. Só em humildade eu posso entender isso. Se eu tenho um coração orgulhoso, eu vou chegar diante de Deus dizendo, Deus, eu sei que o Senhor quer que eu seja feliz, então é assim que eu sou feliz. Queridos, Deus quer que você seja feliz, mas antes da sua felicidade, Ele coloca a sua santidade. Porque sem santidade você não pode estar perto dEle. E só perto dEle você pode ser plenamente feliz. Amém? E por isso que no último versículo desse trecho, Tiago vai dizer para nós, pode passar por favor? Vamos ler juntos? Humilhai-vos na presença de Deus. Ele continua dizendo no versículo 9 e 10, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Sabe, Tiago está escrevendo para uma igreja que está pecando e está rindo, como se estivesse fazendo algo certo. Eles estão se distanciando de Deus, fazendo coisas que fazem Deus chorar, e eles estão rindo. Tiago está falando assim, ó, não, se aflinja, comece a chorar pelo que você está fazendo, porque você está fazendo Deus chorar. Não ri, não dê risada do que está fazendo Deus chorar. Converte esse riso em pranto, essa alegria que você está sentindo, converte em tristeza, se humilha. O pecado não pode ser apenas evitado por nós, ele precisa gerar aflição na nossa alma. E é isso que Tiago está falando, eles estavam rindo quando eles deviam chorar. Quem chora pelo seu pecado, se alegrará com o seu perdão. Mas quem ri com os seus erros, um dia vai chorar e ranger de dentes na condenação. Nós não podemos rir do que faz Deus chorar. Eu queria que nessa noite você refletisse, Deus está feliz com as minhas ações? Deus está contemplando o meu coração e as minhas mãos, e o que Ele está vendo? O jeito que eu estou tratando a minha família, está de acordo com a palavra? Está fazendo Deus chorar ou rir? O que eu faço quando ninguém está vendo, faz Deus chorar ou rir? O tipo de cristão que eu sou, o evangelho que eu vivo, faz Deus chorar ou faz Deus sorrir? As minhas ações honram o sacrifício de Jesus? Se suas respostas não forem boas, você precisa afligir a sua alma. Queridos, o nosso alvo
é fazer Deus sorrir. O nosso alvo é a alegria de Deus. Sabe, os planos divinos, eles são melhores do que qualquer sonho que a gente possa sonhar nessa terra. O nosso alvo precisa ser a vontade de Deus. E para isso a gente tem que ser humilde para submeter os nossos planos a Ele. Fique de pé no seu lugar. Coloque-se em submissão neste momento. E o próprio Deus vai mudar a sua história. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou te dar alguns minutos para que você se humilhe. Veja, Deus não vai te humilhar. Não é do caráter dele. Não espere que Deus humilhe você, que o Espírito Santo te humilhe. Ele não vai fazer isso. Quem se humilha somos nós. Humilhai-vos. É uma atitude sua. Sabe, quando nós estamos numa noite estrelada, nós podemos olhar para o céu e admirar as estrelas. Elas brilham, elas são tão lindas. Mas sabe o que acontece? Quando o dia rompe, quando o sol aparece, todas as estrelas, elas se apagam para o brilho de uma estrela só, o sol. Quando o sol aparece pela manhã, as demais estrelas, elas desaparecem. Quando Cristo brilha em nós, o sol da justiça, todo o nosso brilho lhe desaparece. Tem que desaparecer para que apenas um brilho apareça, o brilho de Jesus.